Bem-vindos novamente então aos vídeos sobre C#, ADO.net. Falamos ainda sobre a Data Grid View e neste vídeo vamos, de um modo muito particular, centrar a nossa atenção na forma como nós obtemos informação a partir da grelha, ou melhor, da linha selecionada. Eu tenho muito por hábito não deixar que sejam selecionadas as várias linhas, até porque normalmente as Data Grid Views poderão ser utilizadas para editar um determinado dado, por exemplo aqui o Luís, e vamos ver o seguinte: se eu fizer aqui um duplo clique, em vez de aparecer aqui esta caixa de diálogo, eu vou querer que apareçam os diferentes dados do Luís, ok? E eles poderão ser obtidos diretamente a partir da Data Grid View, ou então a partir do índice do sócio, fazendo uma pesquisa à base de dados e retornando todos os dados ou todas as informações do Luís. Vamos ver esse caso aqui nas duas situações. Então, para isso, reparem o que é que eu vou fazer. Vou aqui voltar aos meus eventos. No cell double click, o que vai acontecer então é isto. Reparem, se o row index for menor que 0, ele não vai ser executado. Caso contrário, eu vou aqui definir em primeiro lugar uma message box, .show, okay? E agora posso simplesmente fazer o seguinte: grelha, okay? E agora vou abrir parênteses reto e reparem o que é que acontece aqui neste método. Ele vai aceitar que eu indique a column index e o row index. Posso também, num segundo overload, ir buscar o column name, ok? Neste caso, as Data Grid Views têm nomes para as colunas, não têm nomes para as linhas, obviamente. Então, se eu quiser ir buscar o column name, eu posso simplesmente fazer o seguinte: nome, que neste caso é a segunda coluna, e depois o row index. Ora, onde é que eu vou buscar o row index? Precisamente aqui ao objeto e, ok? À variável e.rowIndex. E depois vou então colocar aqui simplesmente .value, okay? O valor desta célula, identificada pela coluna e pela linha, e .toString, porque o valor é do tipo object, ok? E portanto nós nunca sabemos se este valor é um valor numérico, booleano, uma imagem ou uma string. Então cá está, o value é do tipo object, o que quer dizer que nós temos que fazer aqui um cast explícito para string, para podermos apresentar na message box. E reparem então o que é que vai acontecer quando eu preencher aqui a minha form. Eu vou, ou melhor, a minha data grid, sempre que eu faço um duplo clique por cima de uma determinada linha, mesmo que seja aqui na atualização, o que me vai aparecer é a informação do nome que é aqui apresentado. Obviamente que eu poderia também fazer o seguinte, e uma das operações que eu habitualmente faço com maior frequência é querer ir buscar o ID do sócio para que depois possa consultar a base de dados. Então, nestas circunstâncias, eu posso fazer o seguinte: int id sócio é igual a convert.toInt16 ou int32, qualquer um deles poderá servir, porque abrange um vastíssimo conjunto de valores, e depois grelha, o nome da coluna é id sócio, o row index é o e.rowIndex e depois .value, ok? E aqui o cast é feito antes da própria grelha, da menção da célula, ok? Cá está o cast para int16 e a partir deste momento eu tenho então um id sócio que eu posso utilizar, por exemplo, para fazer isto. cl gestor bd gestor é igual a new cl gestor bd e depois fazer aqui um data table, dados é igual a gestor, ok? Vamos aqui colocar gestor.executeReader select asterisco from sócios where id sócio é igual a mais id sócio, ok? E a partir deste momento o que vai acontecer, eu nem sequer vou aqui apresentar os dados desta data table, ele vai conter apenas uma row, então eu vou fazer simplesmente o seguinte: data row linha é igual a dados.rows de 0, ok? E a partir deste instante eu tenho aqui todos os dados nesta linha, todos os dados
do sócio que eu selecionei na minha base de dados, ok? Eu, neste caso, na minha Data Grid View. Eu vou aqui colocar um break para poder depois verificarmos os resultados que foram retornados para a linha. Vamos executar, ok? Vamos aqui buscar os dados deste sócio, vamos fazer aqui um duplo clique. Reparem, o código foi executado, foi travado aqui neste bloqueio e vamos ver aqui o que é que acontece com a linha. Ele tem aqui estes itens todos, cá está, o item 0 é o ID sócio, o item 1 é o nome do sócio, depois o item 2 é a data de nascimento e o item 3 é a atualização. Temos aqui esta árvore que nos permite ainda ver o conjunto de todos os valores relacionados com o elemento data e, portanto, vejam a qualidade e a facilidade com que nós podemos rapidamente obter informações a partir de uma data table. Cá vai, vamos aqui selecionar o Carlos Alberto e temos aqui então todas as informações sobre o Carlos Alberto. E desta forma, vimos aqui de uma maneira um pouco mais específica como utilizar a Data Grid View. Já tivemos a oportunidade durante estes vídeos todos sobre ADO.net de explorar a Data Grid View. No próximo vídeo, ou a partir do próximo vídeo, vamos repescar uma aplicação que fizemos para a gestão de sócios e de cotas com o SQL Server Compact Edition, mas neste caso não vamos reconstruir essa aplicação, seria completamente fastidioso e inoportuno. Eu vou sim mostrar aqui uma outra forma de nós apetrecharmos ou criarmos a nossa própria Data Grid View, okay? A partir daquela que existe, inserindo métodos que nós já fizemos ou já construímos para o tal exercício que eu referi há pouco e que depois nós podemos eventualmente importar para dentro dos nossos projetos e utilizar uma espécie de Data Grid View personalizada, já com alguns métodos prontos a serem utilizados para, de uma forma muito mais eficiente, podermos visualizar e tratar os nossos dados.